Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 sinais que a sua assistência dá, que mostra que você precisa fazer a gestão urgentemente do seu negócio. O meu nome é Caio e esse é o episódio número 26 da série Domine a sua assistência. Esse vídeo é para técnicos que querem se tornar diferenciados no mercado. E ele não é para técnicos definitivamente que só querem viver de manutenção de celular apenas consertando. Por que eu digo isso? Porque o mercado não tem mais espaço para o técnico que quer saber apenas consertar o aparelho. Esse vídeo ele fala tanto da parte técnica da assistência quanto da parte de gestão. O que eu quero dizer com isso? As duas coisas elas se entrelaçam. Muitas vezes as pessoas costumam diferenciar a parte técnica da parte da gestão do negócio. E quando ele faz isso, o negócio começa a entrar num espiral onde pode o técnico ter problemas sim. Problemas administrativos e até mesmo sem gestão, o técnico ele pode ter problemas técnicos, por assim dizer, dentro do negócio. Por que eu digo isso? Porque quando uma parte do seu negócio não vai bem, a outra também não vai. E isso é inevitável nessa situação, ok? E por que olhar para isso é importante? Porque se você não olhar para esse assunto com atenção, você pode passar por dificuldade. Se você não olhar para esse assunto com o devido cuidado que ele precisa ter, você pode sim vir a ter dificuldades financeiras no seu negócio. Você pode não ter lucro no final do mês. Você pode apenas estar trabalhando para pagar as contas. E você pode também não conseguir ter o progresso que você imaginou quando você entrou para essa área ou está decaindo esse progresso no decorrer da sua vida como técnico em celulares. Então, por que eu estou dizendo isso? Por que eu dou ênfase sempre na gestão do negócio e eu boto essa ênfase, eu boto a gestão no mesmo nível da habilidade técnica que você tem que ter para você gerenciar o seu negócio? Pelo seguinte, existem números que comprovam que quando você não cumpre as duas obrigações que você tem para o seu negócio, que é tanto a parte de você gerir, quanto a parte de você fazer o operacional bem feito, você pode sim vir a quebrar nos primeiros 5 anos. E tem uma pesquisa do Sebrae que comprova isso. Eu estava lendo uma matéria recentemente do presidente do Sebrae. Ele falou que 27, vamos botar aí tecnicamente, 30% das empresas quebram antes do 5º ano de vida. E ele atribuiu a principal causa dessas empresas estarem quebrando à falta de gestão. Pois você veja bem, não é você pega um padeiro que sabe fazer muito bem pães, mas ele não sabe gerir o negócio dele. Inevitavelmente o pão do cara pode ter uma ótima qualidade, mas se ele não gerir o fluxo de caixa, se ele não conseguir fazer uma boa propaganda do negócio dele, se ele não conseguir captar os clientes e atender bem esses clientes e saber mostrar a marca dele, o valor dele, inevitavelmente ele pode ter problemas. A mesma coisa o técnico em celular. A gente pode saber reparar placa, a gente pode saber recondicionar a tela, a gente pode saber fazer os reparos básicos como ninguém. Mas, se você patinar na gestão, existe uma possibilidade, principalmente em terrenos de grande concorrência, de que você esteja aproveitando muito menos do seu potencial do que você poderia aproveitar se você estivesse cumprindo as etapas de gestão que todo negócio nesse planeta ele exige. Então, por isso que é importante você desenvolver padrões. Quando o presidente do Sebrae fala em gestão, quando ele não fala para você ficar com óculos sentado numa mesa, entendeu? Com aquele negocinho de desenho animado que o contador do Pica-Pau usava, ficar lá numa máquina o dia todo fazendo conta, não. Isso aí é uma figura ilustrativa. A gestão ela é muito mais abrangente do que isso. Por exemplo, a gestão é você desenvolver padrões para o seu negócio. O seu negócio ele precisa ter alguns padrões. Por exemplo, padrão de atendimento. Precisa ter um bom padrão de vendas. E isso não é difícil você implantar no seu negócio. Você dizer para o seu, por exemplo, se você tem um atendente, você dizer para o seu atendente como você quer que ele haja com o cliente dele de uma maneira padronizada. Isso não tem custo. Isso você consegue fazer. Por exemplo, você praticar gestão financeira. O que é a gestão financeira? Você calcular lucro, EBITDA, isso e aquilo? Seria perfeito se fosse assim. Mas a nossa gestão financeira da assistência técnica, para você poder ter o controle do seu negócio, para você ter o seu negócio na mão, não é necessariamente você dominar
toda a arte de finanças, mas você tem que saber registrar as entradas e saídas financeiras do seu negócio. Você precisa saber quanto está sobrando no final do mês, qual a sua margem de lucro bruta e qual a sua margem de lucro líquida. Isso é fundamental. E isso não é uma coisa de outro mundo. Dá para fazer e dá para fazer junto com os trabalhos de bancada. E o planejamento do seu negócio também, para onde você quer ir. Porque se você não fizer o planejamento do seu negócio, para onde você quer ir, o que acontece com você? Você começa a desperdiçar tempo e recursos com coisas que não vão agregar valor para o seu negócio. Por exemplo, você quer ser o mestre das placas, mas você compra uma máquina tira-bolhas. Você quer mexer só com iPhone. Aí você vai e faz um curso de reparo de placas multimarcas. Essas coisas acontecem naturalmente quando a gente não tem um planejamento, porque a gente não sabe exatamente como a gente vai agir perante o mercado. Então, você conhecer o seu negócio, você conhecer como você vai agir perante o mercado, te dá uma clareza muito grande dos próximos passos a seguir. E vou falar uma coisa para você. Esses passos economizam tempo e economizam dinheiro. E por falar em tempo, a gente tende a achar que o tempo é um fator que pode influenciar, que pode impedir a gente de fazer a gestão do nosso negócio. Mas vou falar uma coisa para você. No início, realmente ele vai ocupar um pouco mais de tempo. Mas logo depois que você implantar e que você tiver com intimidade com essa parte de gestão, você vai gastar aí de 45 minutos a 1 hora por dia com isso. Às vezes um pouco mais e às vezes nem vai gastar nada do seu dia. E no final ainda vai sobrar tempo. Isso mesmo que você está ouvindo. Tempo para você poder curtir de repente a sua família, para você poder pegar uns celulares a mais para reparar e aumentar a sua renda. Tempo para você de repente tomar decisões que possam melhorar ainda mais o seu negócio. Então a gestão, ela tem todos esses benefícios para você. E a objeção de dinheiro, que muitas vezes a gente acha que precisa ter dinheiro para gerir o negócio. Não precisa. Você não tem um computador? Faz no papel. Por quantos anos as empresas no mundo trabalharam com papel? Você não tem um software de gestão? Você não precisa. Papel. Não existe uma contraindicação. Vai ter um pouquinho mais de trabalho. Você vai precisar fazer um pouco mais de engenharia para você poder compilar os números e chegar a alguns resultados. Mas funciona, é eficaz. E o que importa para a gente é funcionar. Porque esses sintomas que eu vou falar para você aqui, eles são sintomas que podem sim trazer para você uma baixa longevidade na sua empresa. A sua empresa ela pode ter um tempo curto de vida. Ou você pode viver patinando, sabe? Viver com baixa de clientes, você pode viver sendo irritado pela concorrência, você pode não se sentir valorizado no seu trabalho, você pode ter problemas recorrentes com clientes, você pode ter um monte de sintomas que eu vou descrever aqui embaixo para você. Mas essas condições que eu estou falando de gestão, elas servem justamente para você poder diminuir ao máximo esses problemas e sobrar aquele dinheiro no final do mês, que é o que a gente espera para dar uma vida melhor para a nossa família, né? Quando a gente dá uma vida melhor para a nossa família ou quando a gente está sozinho, ter uma qualidade melhor de vida. É isso que a gente espera quando a gente trabalha, quando a gente entra nesse ramo de manutenção de celulares. Além da gente gostar muito do que a gente faz, a gente também precisa, né, sobreviver, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa progredir, comprar uma casa, comprar um carro, fazer tudo aquilo que a gente sonha desde criança e que às vezes a nossa profissão ela permite quando a gente age da maneira certa. E às vezes até a capacitação técnica que você deseja. Às vezes você deseja fazer um curso de iPhone avançado, às vezes você deseja fazer aquele curso de recondicionamento de telas de iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, aquele curso que é mais caro, que custa 2.500, comprar aquela máquina de 14, 15 mil reais, investir pesado no seu negócio para ampliar ele, para trazer mais clientes. Às vezes a falta de gestão ela interfere até nisso. Porque não se trata só de consertar os aparelhos, se trata de você aproveitar ao máximo o potencial que esse negócio tem. E esse negócio tem muito potencial. E não é difícil. Então, essa questão de às vezes a gente ter essa objeção de tempo, de dinheiro, para poder investir, não dinheiro, mas tempo no nosso negócio, na gestão do nosso negócio, pode interferir no nosso futuro.
E isso é que eu venho falar aqui. É por isso que eu sempre bato nessa tecla nos meus vídeos. É por isso que eu sempre converso sobre isso com vocês. Para a gente tentar entender que as duas coisas elas são simbióticas. Gestão e a capacitação técnica. Elas são simbióticas. Elas têm que andar juntas. Não existe uma empresa bem-sucedida sequer que não invista seu tempo, suas fichas, tanto na parte do produto quanto na parte das vendas, que é trazer as pessoas para conhecer a qualidade do seu produto. Então, quando você se capacita tecnicamente, você tem uma alta qualidade de produto. O seu produto fica ótimo. Mas o que adianta um ótimo produto na prateleira, sem vender? Você precisa trazer cliente. Você precisa gerir o dinheiro que você tem. Quanto mais sobrar no final do mês, mais você pode reinvestir no negócio. E é disso que a gestão trata. O objetivo final da gestão é esse. Pode ser um pouco dolorido no início, mas é esse o objetivo que a gente busca. Então vamos lá, vamos falar dos 5 sinais que a sua assistência dá, que pode interferir sim no futuro do seu negócio. E esses 5 sinais que eu vou falar aqui para vocês, esses 5 sinais eles são fundamentais para você enxergar que alguma coisa não vai bem na gestão do seu negócio e não na parte técnica. O primeiro sinal é que você fica com medo de chegar algum aparelho na loja e você não ter condições de resolver esse aparelho. Esse é um medo muito comum do técnico em celulares. Eu converso com muita gente e eles falam assim, cara, meu maior medo é quando chega um cliente na loja e eu não sei resolver o problema dele, porque eu acho que esse cliente não vai gostar do que eu estou fazendo, ele não vai voltar, ele vai achar que a minha assistência ela não tem qualidade técnica. E não é bem assim. Uma prova disso é que quando você vai no médico, se você for num clínico geral e tiver com problema no coração, ele vai te encaminhar para um cardiologista. Se você tiver com problema na perna, ele vai te encaminhar para aquele médico que mexe lá com os ossos. Então, você vai precisar saber as suas limitações dentro daquele tempo e saber que você sozinho, principalmente sozinho, você não vai resolver tudo. Se você tiver condições de contratar outros técnicos para uma multiassistência, é outra condição. Mas o principal para você resolver esse problema é você ter bem claro na sua cabeça a sua carteira de serviços. Você tem que pegar uma folha de papel e escrever os serviços que você consegue resolver com profissionalismo, com excelência. E notar a demanda que vem para o seu negócio e entender que o que tem mais demanda é o que você dá prioridade em aprender. Por exemplo, não adianta você aprender software avançado se o cliente que chega na sua loja ele está querendo reparo de placa. Então, é importante você ter essa consciência na sua cabeça. É assim que você resolve isso. E no mais, você não precisa ficar preocupado. Você vai se qualificando, você vai se capacitando à medida que você vai resolvendo esses problemas. O segundo sinal, que é muito comum que você tem, é dificuldade em divulgar o seu negócio. Muita gente acha que divulgar o negócio é uma coisa de outro mundo. E realmente a divulgação é a alma de qualquer coisa que você faça. Você precisa ter a habilidade para aprender a divulgar o seu negócio ou a contratar uma empresa para fazer isso, certo? Você precisa ter essa habilidade. Agora, se você não procurar entender como funciona a divulgação do seu negócio, isso não vai acontecer. Mas isso é um sinal importante de que você precisa dar uma atenção para isso. O seu negócio ele precisa ser divulgado à medida que você vai crescendo, para você poder ter uma rotatividade de clientes no seu negócio. O ideal é você ter um percentual de clientes recorrentes, que é aquele cliente que vai e que volta, e depois você ter um percentual de clientes novos que estão entrando no seu negócio. Entendeu? É assim que funciona. Então, se você está com dificuldade de divulgar o seu negócio, se você está com dificuldade, você precisa entender como funciona. Tem muito material nas redes sociais, inclusive no meu canal do YouTube, no meu canal do Instagram. Eu falo muito sobre marketing digital, eu falo muito sobre técnicas que você utiliza para você divulgar o negócio. Então, não conseguir divulgar o seu negócio, não ter dificuldades para você atrair clientes para o seu negócio por meio da divulgação, do marketing, seja qual seja o canal, se é distribuição de panfletos, se é TV, se é carro de som, se é o marketing digital, por assim dizer, significa que você está com problemas na gestão do seu negócio. Esse é o segundo caso em que você tem problemas na gestão do seu negócio.
O terceiro sinal de que você precisa olhar para a gestão do seu negócio é o seguinte: você se irrita com a concorrência. A concorrência ela te incomoda. Se a concorrência está te incomodando, se a sua concorrência te incomoda, significa que você precisa olhar um pouco mais, não para a sua concorrência, mas para o seu produto. Porque dentro do universo das empresas, dentro do mundo do empreendedorismo, o que diferencia o produto é a identidade. É a pessoa ter aquela noção, é você ser reconhecido como unicamente e exclusivamente dono daquele produto que você está fornecendo. Vou dar uma diferença aqui clássica: Apple e Samsung. Por que a Apple, embora tenha muito menos modelos, é o aparelho mais vendido? Identidade, a tal da maçã. Eles têm uma identidade única. O seu negócio também tem essa identidade. É única, você só precisa descobrir qual é essa identidade. Então, muitas vezes a gente reclama que a concorrência se prostitui serviço, que a concorrência tem uma grande quantidade de concorrentes ao seu redor. E é verdade, mas a demanda também é alta. O que você precisa fazer o cliente perceber o que você tem que te diferencia no mercado, porque concorrência vai existir. Se você sair do ramo de manutenção de celulares por causa da concorrência e decidir abrir um café na esquina, vai ter concorrência. Se você arrumou um trabalho de carteira assinada e tiver uma promoção rolando no teu negócio, lá no teu emprego, vai ter concorrência. Você vai concorrer com outra pessoa por essa promoção. A concorrência faz parte do negócio. Ela faz parte das regras do jogo. E lidar com a concorrência de forma sábia é uma virtude. Mas como é que eu costumo lidar com a concorrência? Eu não fico olhando para o meu concorrente. Na verdade, muitas vezes, quando aparece um concorrente na minha vizinhança, eu só fico sabendo meses depois. Sabe por quê? Porque quem compra de mim não é o meu concorrente, é o meu cliente. Então, eu tenho que prestar atenção no meu produto e tenho que prestar atenção no meu cliente, nos requisitos que ele precisa para ter um bom produto, para ele sair satisfeito do meu negócio. Então, se você está reclamando da concorrência, se você está se irritando com a concorrência, se você acha que a concorrência que está mergulhando o preço, ela está prejudicando o seu negócio, significa que você precisa olhar mais para o seu negócio do que para o seu concorrente que está perto de você. E não é difícil, não custa caro e não é necessário muito tempo para você observar o que vai de errado e o que vai de certo com o seu produto. Basta apenas você se concentrar em atender o que o seu cliente precisa, porque é nisso que está o ouro, naquilo que o seu cliente precisa para poder se sair satisfeito do seu negócio. Você precisa resolver o problema do seu cliente. O quarto sinal, eu noto isso, quando precisa de gestão, é quando você tem uma dificuldade de aprovar orçamento. Você faz vários orçamentos todo santo dia, e desses orçamentos 10% dos clientes voltam, às vezes volta um cliente, às vezes volta dois. Aí você começa, é a crise, é a concorrência, é o mercado, é o dólar, é a qualidade das peças. Olha, isso interfere. Mas eu posso apostar uma bananada com você de que essa parte de aprovar orçamento está dependendo mais do seu pitch de vendas, de como você apresenta o seu produto para o seu cliente, do que necessariamente do orçamento em si. E eu vou explicar o porquê. Se ele chegou ao ponto de entrar no seu negócio, te procurar para poder perguntar o preço, é porque ele está interessado em fechar negócio com você. Só que quando ele entra, a bola está contigo. Ela já não está mais com o seu concorrente. Ela já não está mais com a crise. Você tem que analisar os custos do seu negócio e você tem que estabelecer um orçamento que, além de estar dentro do mercado, seja um orçamento ótimo. E isso tudo passa pela sua autoridade. Então, tudo isso que eu falei anteriormente sobre você ter identidade do negócio, sobre o seu negócio ser um negócio que tenha marca, o seu negócio contar uma história na cabeça do seu cliente, quando ele entra em contato com a sua marca, faz parte também da aprovação de orçamentos. Porque você não aprova orçamento se você não tiver autoridade. E autoridade não é tempo. Não é o tempo que vai te dar autoridade. O que te dá autoridade é a tua capacidade de convencer o seu cliente de que você tem o melhor produto. E você só consegue convencer o seu cliente de que você tem um melhor produto quando você tem um pitch de vendas adequado. Você tem que apresentar a oferta para ele. Porque quando você oferta o seu serviço, é uma oferta. Então você tem que ter os benefícios, você tem que ter o preço, tem que estar dentro do mercado, não precisa ser o mais barato,
mas tem que estar dentro do mercado, dentro da média de mercado. E você precisa ter capacidade de mostrar para ele que você é capaz de resolver os problemas que ele tem. Então, o seu cliente ele sempre vai analisar duas coisas quando ele entrar no seu negócio. Ele vai analisar o risco que ele está correndo em deixar o aparelho com você e o preço. O que é o risco? No risco está embutido tudo. O risco está embutido a capacidade de você executar o serviço. O risco está embutido na forma como você fala com o cliente, nas suas instalações, que elas não precisam ser luxuosas, mas elas têm que estar organizadas. E, inclusive, o risco está embutido na sua forma de fazer o trabalho. Então, ele sempre vai analisar preço e risco. Às vezes, ele se arrisca porque o preço está muito baixo. Mas não é esse o objetivo do nosso negócio. O objetivo do nosso negócio é o lucro. Então, você tem que tirar a percepção de risco do seu cliente. Como você faz isso? Mostrando para ele que você é capaz de resolver o problema dele. Esse é o pitch de vendas que você tem que fazer. E você tem que montar a tua oferta dentro de fazer o cliente se sentir seguro para fechar o serviço contigo, mesmo que ele esteja 10, 20 reais mais caro. Porque é assim que acontece comigo aqui. Eu apresento a oferta para o meu cliente, eu mostro profissionalismo. Não é falar difícil, é você mostrar que você é capaz de resolver o problema dele. Aí quando você faz isso, você começa a trazer o cliente para você. Isso demonstra autoridade. E não tem nada que venda mais do que autoridade. Voltando ao exemplo da Apple, a gente já sabe que a autoridade é realmente aquilo que faz a diferença. Então, demonstre autoridade. Se você faz vários orçamentos por dia e você está fechando pouco com o cliente, não é o seu concorrente que está vendendo mais barato. É o seu pitch de vendas que está precisando de um upgrade. Faz um upgrade no teu pitch de vendas. Fazendo seu pitch de vendas com qualidade, você vai conseguir aprovar mais orçamentos do que você fazendo usando técnicas de vendas que não sejam tão promissoras assim, que não garantam autoridade frente ao seu cliente. E a quinta e última amostra de que o seu negócio está precisando de gestão é que você acha que não tem clientes porque não tem a capacitação técnica adequada. Esse é um dos grandes erros também que eu vejo com meus colegas técnicos. Eles acham que quanto mais capacitação eles tiverem, mais clientes eles vão chamar para o negócio dele. E não funciona bem assim, tá? Você precisa ter a capacitação técnica, ela te ajuda a impulsionar o seu negócio a crescer de tamanho, mas não em forma de volume de clientes, e sim de diversidade de clientes. O volume de clientes todo está na manutenção básica. 7 em cada 10 aparelhos que entram em uma assistência técnica de celulares, eles são para fazer reparos básicos de troca de peças. Você que é técnico e está me assistindo, você sabe disso. A maioria das pessoas que entram para trocar conector de carga e tela. A grande maioria. Então, por que a gente vai ficar esquentando a cabeça em se tornar um mestre dos reparos num prazo muito curto de tempo? Você tem que aprender a trazer os clientes para o seu negócio que são da manutenção básica, e são muitos. Então tem muito mercado na manutenção básica. Você só precisa saber fazer a sua oferta e trazer esses clientes para o seu negócio. Então é assim que funciona. Basicamente, se você acha que a capacitação é que está atrasando o seu lado, se você acha que é a capacitação que está realmente atrapalhando o crescimento do seu negócio, é justamente esse um dos erros que você está cometendo de gestão do seu negócio. Primeiro você trabalha o básico e quando você estiver sendo bem sucedido no básico, você começa a investir em um upgrade na sua parte técnica. Primeiro você faz o arroz com feijão bem feito, depois você começa a evoluir e a crescer dentro de outras áreas. Começa a comprar equipamento, faz o seu plano de crescimento profissional. Por hoje é isso. Me segue no canal, me segue no Instagram, me segue no YouTube. Lá tem muitas dicas sobre gestão técnica, gestão administrativa, sobre gestão de uma forma geral de celulares para sua assistência técnica. Então a gente vai continuar nesse progresso, nesse percurso de mostrar para o técnico de celulares, mostrar para você que existe vida, que existe uma forma de você crescer no seu negócio apenas com as habilidades que você já possui. Então nós vamos junto nisso aí, tá? Desejo a vocês um abraço. Não deixa de me seguir no Instagram, não deixa de se inscrever no canal do Facebook, porque é importante para mim ter mais seguidores, para poder alcançar mais pessoas e poder mostrar para mais técnicos que existe sim uma forma de você crescer na sua profissão sem precisar comprar muitos equipamentos, sem precisar se qualificar demais, entendeu? Para isso.
Um abraço e até a próxima.